Olá, caro aluno do MEC, eu, professor Scopino, lhes dou as boas-vindas à aula técnica de número 12, 2016, segundo semestre. Neste novo formato, um formato mais curto, com aulas mais dinâmicas, separadas, cada aula com um tema que traz mais conforto, mais informação e um tempo mais curto das aulas, que você possa acompanhar aí diretamente pelo YouTube, no seu smartphone. Legal? Então vamos lá, a nossa aula técnica de número 12, segundo semestre, falando sobre sensor de temperatura. De qual carro? Do Toyota Corolla VVTi Flex Sistema Denso TCCS CAN1. Nossa aula de motor e gerenciamento eletrônico chega agora ao 12º encontro para abordar o tema temperatura do motor. Não é do ar, é a temperatura da água, temperatura do sistema de arrefecimento do veículo. Então vamos lá, a telinha de introdução. O motor de combustão interna, comecei a aula bem filósofo, tá? Falar um pouco de motor. O motor de combustão interna é um transformador de energia química do combustível em energia calorífica, que é o momento da combustão. E depois em energia mecânica, que é a conversão do movimento dos pistões e bielas no virabrequim em giro, em energia mecânica no volante do motor. E o controle dessa temperatura necessita de um sensor para essa medição. Portanto, este motor que transforma a energia química em calorífica e depois em mecânica tem que ter um controle. Não pode trabalhar muito frio, senão perde-se desempenho. Não pode trabalhar muito quente, senão perde-se durabilidade. Então, tem os dois extremos. Portanto, tem essa adequação e esse controle que nós veremos nesta aula. Vamos então ao Toyota Corolla, o veículo para todos vocês, como sempre, E a nossa diagramação, que já aparece agora em asterisco, Justamente o sensor de temperatura do motor, junto com aulas anteriores, fase, rotação, sensor MAF. Hoje é a vez do sensor de temperatura, conhecido como temperatura da água, ou temperatura do sistema de arrefecimento, conhecido como plug eletrônico também, manda informação de temperatura para a ECU adequar o mapeamento de todos esses atuadores. Localização. Observem a setinha vermelha mostrando. Eu não consigo enxergar? Não. Com a capa protetora superior do motor, E ali algumas mangueiras, alguns tubos, o sensor fica bem escondidinho, Vamos comentar sobre isso. Localização. Muito pequeno e bem escondido na parte traseira do cabeçote do motor, temos o sensor de temperatura do sistema, rosqueado no cabeçote, mas a sua ponta de cobre fica em contato direto, cobre ou latão, depende, em contato direto com o líquido de arrefecimento. Portanto, internamente, o termistor, o resistor dele, não fica em contato com a água, com o arrefecimento do motor. Mas, lógico, a sua carcaça, que é bem fininha, está ali, transmitindo essa temperatura para o termistor, para o resistor, dentro desse invólucro, de latão ou de cobre. Observem bem o sensor. Pequeno, rosqueado, plug de 2 fios, Tem esse seu conector verde, é uma característica desse modelo Flex, tá? Bem assim mesmo. E claro, no seu invólucro, na carcaça, essa ponta fica em contato com o líquido de arrefecimento do motor. Então temos, neste sensor, além da sua carcaça, um termistor em sua ponta, que trabalha de forma invertida, ou seja, é um termistor, que é um resistor, do tipo NTC, que é coeficiente negativo de temperatura. E conforme a alteração da temperatura, teremos valores invertidos em relação
a sua resistência ou tensão de resposta. Então é o famoso NTC. Aumenta a temperatura, diminui a resistência e a tensão de resposta. Abaixa a temperatura, aumenta a resistência e a tensão de resposta. Então ele é inversamente proporcional, temperatura com resistência e tensão. A tensão de resposta e resistência trabalham juntos, tá? Variam juntos, mas eles variam inversamente em relação à temperatura, ok? Observem aí o sensor Water Temper, né? O sensor de temperatura da água, né? O conector dele, verdinho. Vamos lá. Temos apenas 2 fios neste sensor e temos as seguintes ligações. Terminal 1, B096, terminal 2, ligado ao conector B097, lá da ECU. E qual a importância desse sensor? Observe que eu coloquei aqui na foto, né, o reservatório de partida frio, né? Estão vendo aí, ó, gasolina, né? O reservatório de partida frio do sistema. Importância. Com o sinal do sensor de temperatura, temos as alterações de mapeamento da injeção de combustível, do controle do eletroventilador e ainda sobre o sistema de partida frio, para os casos de baixa temperatura e uso de álcool no tanque. Ou seja, com um único sensor, temos o controle pela ECU da injeção, mapear o combustível, controlar o ventilador e partida frio. Mas ainda está interligado na rede CAN para outras informações, como câmbio, por exemplo. Tá? Ou seja, só tem este sensor ligado no arrefecimento. Tudo que precisa saber a temperatura do motor é por esse sensor de temperatura. Belezinha? Vamos ao intervalo, ao espaço dos nossos patrocinadores e volta na sequência falando mais sobre o sensor ECT aqui no seu Mac. Estamos de volta para abordar agora mistura ar e combustível. Estão vendo aí na telinha de vocês os injetores eletromagnéticos, né? Os 4 bicos injetores? Por quê? Claro que quanto mais frio, teremos que ter uma maior quantidade de injeção de combustível. Assim, a unidade de controle eletrônico do motor, a ECU, aumenta o tempo de injeção de acordo com a temperatura do motor. E conforme aquece o sensor, teremos uma diminuição desse TI, desse tempo de injeção. Portanto, um dos mapeamentos que a ECU faz sobre o tempo de injeção é com base no sinal de temperatura. Então, motor frio, nós temos o quê? Um TI maior. Motor quente, um TI menor, ok? Então, altera diretamente o mapeamento. E o sinal dele? Coloquei aqui de propósito, né, um multímetro, medindo a temperatura em graus Celsius. Estão vendo aí na telinha, ó? 27 graus Celsius. Por que, propositalmente, coloquei uma marcação de temperatura para vocês? Para entendermos a variação do sinal do sensor. Portanto, podemos medir o motor com uma sonda de temperatura ou pistola laser para comparação. Observe agora na tela uma tabelinha para vocês. Observe a tabelinha, ó. Temperatura, tensão e resistência em ohms. E observe os valores. Os valores. Temperatura, 20 graus Celsius. Tensão de trabalho, 1,6 volts. Resistência elétrica, 2.300 ohms. Conforme vai aquecendo o motor, temperatura, 60. Tensão, caiu para 0,9. Resistência, caiu para 1.000 ohms. Temperatura, 90 graus Celsius. Tensão, 0,40. Resistência, 320 ohms. Agora,
entenda o seguinte, pessoal. O sensor de temperatura do motor, ele não manda para o módulo em graus Celsius. Ele manda uma variação em tensão elétrica, volts. Então, como que funciona? Um dos pinos, que vocês viram que são dois, é resistência, né, ligado à massa. O módulo envia massa para esse sensor. O outro pino, o módulo envia 5 volts e mede a sua queda. Portanto, quanto mais frio o motor, teremos o quê? Uma resistência maior, uma queda de tensão menor. Quanto mais quente o motor, teremos uma resistência menor e uma tensão menor também, ok? E no scanner? Aparece a temperatura em graus Celsius no scanner? Aparece. Observem na tela, ó. Temperatura de arrefecimento, 88 graus Celsius. Mas, como falei, o sensor não envia este valor em temperatura. Ele envia em tensão elétrica. Portanto, quando você vê no scanner, tá ali, ó, 88 graus, né? Esse valor já é um valor trabalhado pela ECU. Então, ela recebe o sinal analógico, porque é um sinal analógico, não é digital, faz a conversão, né? Lembram? Tem um convertedor, né? Um conversor AD, analógico digital, transforma esse valor analógico num valor digital, tá? E aparece no scanner em graus Celsius, sendo que a ECU recebe em diferença de tensão elétrica. Vamos lá. Teoria aqui do scanner. Observem que na tela do scanner temos o sinal de tensão já convertido em graus Celsius, ou seja, um valor digital. Mas não se enganem, pois o ECT, o sensor de temperatura de água, é um sensor analógico e este sinal é convertido na unidade eletrônica do motor. Tá? A variação dele, pessoal, é lenta, não é rápida. Você liga o motor, vão subindo, né, os graus, a temperatura, é lento, não é uma coisa super rápida, porque o aquecimento do motor é controlado, né, vai subindo ali de grau em grau. É interessante observar essa diferença, graus Celsius, tensão elétrica e resistência. Quando eu vou medir o sensor em resistência? Na bancada, com ele fora do carro, tem espaço para medir, sem energia elétrica. Quando eu vou medir ele em tensão elétrica? No carro, em paralelo. Deixo o chicote ligado e ligue em paralelo o multímetro. Ou diretamente pelo equipamento de diagnóstico, tá ok? Aqui, o painel de instrumentos, né? Observem aí, do lado esquerdo da tela de vocês, tem a indicação de temperatura do motor. Claro, este sinal vem para o painel de instrumentos via rede de comunicação, via rede CAN. Vamos lá para mais uma dica. Todos os controles que precisam da informação de temperatura do motor, porque não é só a injeção eletrônica. O câmbio precisa? O automático precisa. O painel, claro, tem que marcar a temperatura. Né? Qualquer um que precisa da temperatura do motor vai utilizar o sinal desse sensor pela unidade do motor. Primeiro vai para o motor e via rede CAN esse sinal é distribuído às demais unidades. Belezinha? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Divulguem, compartilhem o nosso canal, né? O nosso canal no YouTube e até a nossa próxima aula.